bem-vindos ao canal Espirais de Luz, novo formato 2023, feliz ano novo, que maravilha! Nada melhor do que vibrar a luz e vibrar a positividade através do conhecimento, através das instruções dos espíritos e, claro, através da codificação de Allan Kardec. E hoje o assunto está direcionado ao começo do ano, à renovação de energias e nada mais justo do que falar da mediunidade de agora. Exatamente. Essa mediunidade que nos leva a procurar o centro espírita. Essa mediunidade que nos leva ou a procurar porque a gente precisa da mediunidade ou porque a gente é médium, não é verdade? Hoje em dia é muito, muito grande a quantidade de médiums que aparecem, que estão presentes em nossas vidas. Mas vamos falar da seguinte forma. No Livro dos Espíritos de Kardec, nós encontramos a seguinte questão. Os espíritos podem se manifestar aos encarnados? A resposta é, o espírito, gente, é um ser limitado e circunscrito. Ou seja, ele ocupa um lugar no espaço, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Por que então não haveria de atuar sobre a matéria? Por ser fluídico o seu corpo? Não, né? Por quê? Onde encontra o homem os seus mais possantes motores, senão entre os mais rarefeitos fluidos, mesmo entre os que se consideram imponderáveis, como, por exemplo, a eletricidade? A eletricidade. Gente, é interessante a gente começar a entender que a sutileza da energia, ela existe exatamente para que nós possamos aceitar e aceitar esse fato como verdade em nossas vidas. Os espíritos existem. Alguém já viu a eletricidade da sua casa, circulando na sua casa? Não. Mas você sabe que ela está ali porque você está ligando uma TV, um computador, um liquidificador, um ar-condicionado, um ventilador. Você está ligando algo. E a eletricidade não é vista. Mas ela não existe? Ela existe. Nós temos essa presunção de julgar que a espiritualidade não existe. Isso é negar a própria natureza. Olha que interessante. Desde o início dos tempos, a vida ela segue um mecanismo formado por 3 etapas simples: nascimento, curso de vida e morte. Então, nós nascemos, vivemos e morremos. Sendo assim, estamos sujeitos às energias que nos circundam, o que nos levam a considerar as várias experiências proporcionadas por esta oportunidade ou reencarnação, e uma delas é a mediunidade. Para você entender, vamos entender como é que tudo acontece. Porque, assim, se a gente analisa a história da humanidade, a gente descobre que tudo que acusaram no passado, hoje faz parte da nossa realidade. Se você voltar na época da Roma antiga, nos anos 100 depois de Cristo. Vamos pegar o ano 100 depois de Cristo. Se você estivesse andando na rua e falasse, eu sou cristão, você era levado para uma arena e servido de comida para leões. Hoje em dia, se você fala que é pagão, as pessoas se afastam de você. Porque o convencional é ser cristão. Se você pega essa história e começa a analisar, você vai começar a entender o processo de como surgiu a mediunidade. Não surgiu, ela sempre existiu. Mas como ela ganhou destaque na hiperpopulação que foi surgindo no planeta. Legal, vamos entender isso agora. No princípio dos tempos, quando a organização social comunitária, ou seja, aquele grupo, né, aquela comunidade, alcançou um nível mais consolidado para a sobrevivência das aglomerações humanas, o que aconteceu? Na outra dimensão, os espíritos começaram a se utilizar da comunicação mediúnica para manter o contato com os encarnados, além do contato com os seus, é lógico, e trazer mensagens de todo tipo,
mas que tinham significância para o bem maior coletivo. É nessa história que a gente fala. Ontem a gente estava estudando mediunidade, né? O grupo de médios estava estudando sobre o livro dos médios e a gente estava falando sobre pneumatografia. Pneumatografia é diferente da psicografia, porque a psicografia necessita da mão do médium para escrever. A pneumatografia é uma ação do espírito que ele consegue escrever de alguma forma uma mensagem. E é nesse ponto que a gente pode considerar as tábuas de Moisés, os 10 mandamentos. Ou seja, um espírito foi lá e pá, não matarás, não roubarás, não farás isso. No tempo de selvageria, aquilo dali domou uma comunidade inteira, tornando-a pacífica. Então, todo o tempo os espíritos estão trabalhando nessa evolução. Aí você fala, mas Max, foi Deus que escreveu. Gente, se Deus chegasse perto de Moisés, Moisés derretia. A luz de Deus é tão grande que Moisés derreteria. Mas os mensageiros de Deus, que são espíritos evoluídos, aí é outra história. Tanto que eles usaram da mediunidade do médium Moisés para escrever lá naquelas tabuinhas os 10 mandamentos. É muito interessante isso. Então, o que acontece? Assim como também a inferioridade, gente, não é só a positividade, ela também se utiliza para tentar satisfazer o quê? Suas vontades, prazeres, influenciar uma grande parte dos espíritos viventes na carne, a praticar atos ínfimos, a desregrar o vício, utilizar várias coisas e substâncias para satisfazer vício ou às vezes por vingança, ou mesmo para se divertir. Então a gente vive, de um lado, nós temos espíritos iluminados que trabalham para o bem, do outro, nossos irmãos sofredores, que acreditam e alimentam, olha isso, acreditam e alimentam a energia negativa. E aí, no meio disso tudo, tá ali a gente, os médiums, né? Que funcionam como aparelhos de comunicação para essas essências, positivas ou negativas, e que nada mais são do que esses espíritos que comunicam, ex-viventes do planeta. Interessante? Gente, em épocas remotas, a humanidade ainda caminhava através da ignorância, do mau entendimento, da brutalidade, da selvageria. Então, nesse momento, era necessário o quê? Era necessário que as manifestações elas fossem intensas e cheias de demonstrações, o que podemos chamar de fantásticas, né? Devido à sua natureza, essas manifestações, como, por exemplo, as mesas girantes de 1850, exato, foi isso que levou o nosso amado Ribair Hipólite a estudar e aprofundar sobre o assunto. E o que isso aconteceu? Nos deu de presente Allan Kardec e a sua codificação sobre o Espiritismo, que hoje é material de estudo. Isso em 1856. Em 1956 foram 100 anos. Em 2056 vão ser 200 anos. E em menos de um século, nós temos o Espiritismo hoje em dia muito bem divulgado e tendo o Espiritismo como uma das principais doutrinas que tem mais proximidade para explicar a fluidez da vida. Isso é importantíssimo, isso é maravilhoso. Eu amo isso, na verdade, né? Bom, à medida que fomos crescendo como sociedade, aumentando, facilitando os meios de comunicação, antes era uma carta. Você escrevia uma carta, ela chegava 3 dias depois na casa da pessoa. Ou, melhor ainda, existiam os carteiros que corriam entre os estados. Você dava para o carteiro a carta, o carteiro saía correndo, demorava 6 dias para chegar a carta, mas era uma carta. Aí, de repente, a gente se depara com o imediatismo. Hoje eu pego o meu celular, ligo para Marília, minha amiga, converso com Marília durante 3 horas no celular, vendo Marília. E Marília me vendo. Parece que a gente está pertinho do outro. Então, a gente tem essa facilidade hoje em dia, mas isso daí interfere em várias coisas. Bom, no passado, né? Nós vimos que a sociedade foi crescendo. Nós, humanos,
nós podemos ter mais contato, além do que tudo hoje em dia é mais imediato. Então, assim também está acontecendo com os mecanismos mediúnicos. Antes, nós tínhamos mesa girando, batida forte em porta, médiums que entravam em transe, se contorciam no chão, o médium perdia a consciência, ficava 3 dias sob o efeito de uma comunicação mediúnica, imagina. Mudavam de voz, assumiam as características pessoais de determinado espírito. Nessa época, isso era necessário, porque o intuito era chamar a atenção das pessoas, utilizando-se do fantástico, para prender a atenção e causar curiosidade sobre esse assunto, em quem testemunhava tais fenômenos. Para quê? Para gerar estudo, para gerar conhecimento, para intelectualizar a nossa população. Então, hoje em dia, nós estamos em outros tempos. Exatamente. A credibilidade dos seres mudou. Hoje em dia não é necessário. Hoje em dia você tem até medo dessa mediunidade agressiva, né? Se você vê um médium recebendo um espírito, caindo no chão, dobrando, virando, você fica com medo. Você fala que aquilo dali, ai meu Deus, aquilo é o demônio. Tem espírita que fala, nossa, é um obsessor, é um obsessor. Talvez nem seja, talvez seja somente um efeito mediúnico, ainda existente no planeta, porque tem castas de médium, tem vários tipos de médiums, não é verdade? Mas essa modernidade, ela transformou a falta de necessidade de chamar a atenção com o que causa admiração ou trabalho lúdico. Então, atualmente, a mensagem, ela transforma o conselho que orienta e direciona, a fé raciocinada, a abertura social, gente, que é importantíssima. Dentro do cunho social, nós podemos discutir várias questões que podem mudar para melhor as próprias convenções que foram criadas pelo homem e que precisam ser reformuladas. Então, isso tudo forma um quadro mais favorável à orientação e ao aprendizado, do que ficar batendo em porta ou falando sobre o futuro para provar que a mediunidade ou mesmo os espíritos existem. Eu não preciso ficar aqui falando o futuro para as pessoas. A gente tem que viver o presente bem vivido e fazer desse presente o próximo passo para que o nosso futuro seja bom. Então, a gente já compreende isso. Olha, uma coisa que não existia no passado era a autoajuda. Hoje em dia, nós temos livros de autoajuda. É importante a gente ressaltar como a sociedade tem intelectualizado e tem mudado as coisas, não é verdade? Então, os médiuns de agora, eles não são por apenas ser. A espiritualidade está intelectualizando mais e mais, e dessa forma acaba transferindo esse crescimento para nós encarnados de alguma forma. E uma delas é através da mediunidade, realizando essas comunicações necessárias para o crescimento individual e coletivo dos seres humanos. Então, ressaltando novamente, não são médiuns por ser como antes. Eles são médiuns porque têm uma função, porque têm um propósito maior para essa mediunidade. Porque todos eles acabam procurando um grupo de médiuns para estudar. Então, eles estudam, aprendem e exercitam suas faculdades sob a luz das orientações de Allan Kardec, através de uma codificação que é maravilhosa, que é completa. Um trabalho coerente, em cima de uma lógica com base para explicar todos os mecanismos que regem a dimensão espiritual. Então, nós sabemos que o conhecimento é elevação. Vivemos atualmente um momento onde ter acesso às informações é essencial e crucial para o nosso desenvolvimento pessoal e coletivo. E para os que são também o mediúnico. Então, tudo isso, olha só, à medida que você assimila, que você cresce, você absorve, você desenvolve, você se eleva. E isso leva a gente a chegar numa conclusão desse assunto com mais uma pergunta de O Livro dos Espíritos. Porque isso daí esclarece totalmente médium. Eu sou médium. Qualquer espírito pode comunicar comigo? Sim.
Porque tem gente que acha assim, eu sou médium, eu só quero que você venha espírito de luz na minha direção. Meu filho, deixa eu te falar. Quando você tem acesso à internet na sua TV é um médium. Ela recebe a internet. E aí ela vai te mostrar vários tipos de filmes. Quem escolhe os filmes é você. Então é você quem escolhe suas companhias. Por quê? Porque depende da sua moral, depende também do seu comportamento e dos pensamentos que você alimenta dentro do seu íntimo. Por isso que eu falo, às vezes a gente não fala, mas pensa. E o pensamento, talvez, ele é mais destruidor do que a palavra dita. Porque é ele quem forma a situação. É ele que pode somatizar isso dentro da nossa realidade. Então, a mediunidade, gente, nos leva a essa questão aqui, que é, qualquer espírito é capaz de se comunicar? A resposta do espírito, né, foi todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espiritual, podem ser evocados. Então, assim, os bons como os maus, tanto os que deixaram a vida de pouco, como os que viveram nas épocas mais remotas, os que foram homens ilustres, como os mais obscuros, os nossos parentes e amigos, como os que nos são indiferentes. Todos podem se comunicar. Então, nesse ambiente, nesse parâmetro, nessa ideia, portanto, não há nada de demais. Nós estamos apenas nos comunicando com as pessoas que já retornaram para a pátria espiritual, já que antes disso eram assim como nós, encarnados. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, eu entendo que a mediunidade é essencial, eu entendo que as pessoas têm mediunidade, mas Max, eu sei que eu tenho mediunidade, mas eu tenho medo de ver espírito. Eu peço para Deus todo dia que Ele não me dê evidência. Olha, eu garanto para você, uma pessoa encarnada, ela pode fazer muito mal a você. Muito mal. Muito mais do que um espírito. Porque tudo acontece com a nossa permissão. Se você permite, você abre portas. Se você não permite, você se protege. E não permitir é estar em conexão com Deus, em conexão com a espiritualidade de luz. E é importante a gente entender uma coisinha muito simples. Nós caminhamos para atingir a transição. Caminhamos para uma comunicação natural com a outra dimensão. Então, quando a gente passar de prova e expiação para regeneração, e completar essa frase, nós já estaremos aptos para essa comunicação. E não será visto como algo fantástico. Você viu? Ele viu o espírito falou com ele. Não tem nada disso, gente. Vai ser uma necessidade como outra qualquer em nossas vidas. Porque a faculdade mediúnica, assim como a vontade de se alimentar todos os dias, de se higienizar todos os dias, e outras atividades que nós fazemos que são necessárias para a nossa vida, ela é também uma necessidade no nosso organismo físico e espiritual. Portanto, não há nada de mistério nisso, não há nada de fantasioso nem fantástico. É apenas nossos amiguinhos, ou nossos parentes, ou nossos amados, que já se foram, entre aspas, que saíram do corpo físico e voltaram para a dimensão espiritual. Mas nada além disso. E é isso, mediunidade. Somos antenas médium. É aquele que está intermediando uma comunicação. Eu espero que tenha sido muito claro para vocês, porque para mim foi, e meu coração fica muito feliz e satisfeito quando eu sei que eu venho aqui e procuro trazer essa mensagem da melhor maneira possível. Muito obrigado por ouvir. Vai lá no nosso canal, se inscreve no YouTube, porque tem palestra lá agora, tem mais palestra para você assistir, e curte a nossa página no Facebook, Espirais de Luz.
Gente, muito obrigado pela paciência de me ouvir, como sempre, e beijos de luz. Até a próxima.